Quais ingredientes são tóxicos para os cães? Oi, pessoal! Hoje eu separei aqui algumas perguntas que eu recebo direto de outros profissionais da medicina veterinária sobre nutrição. E já vou adiantar, tem muita coisa que a gente escuta por aí que não é bem assim. Então vem comigo hoje que a gente vai discutir todas essas perguntas e eu tenho certeza que isso vai trazer uma clareza para vocês. Como calcular a quantidade certa de ração por dia? A quantidade ideal de ração, ela varia conforme o peso, o nível de atividade desse animal, o estado fisiológico, então se ele está em crescimento, gestação, lactação, se ele é um idoso, e também com base na condição corporal do animal, que seria o score corporal. É por isso que sugestão de rótulo de ração ela é genérica, ela é só realmente uma sugestão. Por isso que a gente precisa de uma consulta completa sempre, tá, nutricional, para obtenção de todas essas informações. Precisamos calcular o peso metabólico desse animal, porque a dieta é baseada no peso metabólico e não no peso vivo. Depois precisamos escolher a necessidade energética metabolizável desse animal, então quantas calorias esse animal deve receber ao dia. E depois ainda tem mais outro cálculo para sabermos em gramas a quantidade de ingestão diária de ração para aquele animal. Obviamente, né, sendo sempre ali muito variada, vai depender da ração escolhida e também de todas as outras informações ali da consulta nutricional. Então, sempre temos que fazer a avaliação individual de cada paciente. Como identificar rações de má qualidade? Primeiramente, leitura de rótulo. Obviamente, se ela for muito barata também, é porque utiliza componentes ali de custo baixo. E automaticamente também vai ter uma digestibilidade ruim. Mas o rótulo em si, ele já diz tudo. Então, eu preciso olhar no rótulo as fontes de carboidratos, de proteínas, de gorduras, todos os nutrientes. Então, tudo isso importa. Por exemplo, tudo que é farelo é subproduto. É melhor eu ter uma farinha de soja, então, do que um farelo de soja. Um simples detalhe na nomenclatura, ele nos mostra uma mudança na digestibilidade e na quantidade de nutrientes daquela ração. Nas rações, se usa muito subproduto, porque são cortes ali, né, ou alimentos que sobram da alimentação humana, que são destinadas à alimentação dos pets. E ainda dentro dessas sobras, nós temos as melhores e as piores sobras. Farinha de carne e ossos. Não é farelo, é farinha. Mas só de conter ossos já me mostra que tem muitas cinzas, que é a matéria mineral, baixando a digestibilidade daquele alimento, o que não é bem-vindo, sendo mais usado ali nas rações standard, por exemplo. Nas fontes de amido, que são os carboidratos, o milho ele é um ingrediente barato, a quirera de arroz também. Melhor seria um amido de batata, uma farinha de mandioca, que são boas opções, né, por não conterem grãos, mas acaba sendo também mais caras. E, obviamente, uma digestibilidade melhor. Então, precisa aprender a ler rótulos, não tem jeito. Quando temos produtos melhores e assim, eles são mais caros e na indústria o mais caro muitas vezes é o melhor porque a gente está falando ali de subproduto, então a gente tem que olhar esses produtos. Uma outra dica é olhar ali as rações super premium, porque elas podem ter outros adicionais. A gente consegue identificar na utilização dos nutracêuticos. Se eu vejo um rótulo com tudo aquilo que não é nutriente obrigatório, mas está lá para agregar, eu já penso que pode ser uma ração de melhor qualidade. Então, lembrar que não temos fiscalizações ideais para essas classificações, mas lendo os rótulos, nós já temos uma boa ideia ali daquele alimento comercial, se ele realmente é um alimento bom ou ruim. Quais ingredientes são tóxicos para os cães? Bom, seguindo a tabela do FEDIAF, que é uma das diretrizes nutricionais, nós temos algumas classificações. Uva e uva passa, elas causam alterações gastrointestinais e podem levar também a um quadro de insuficiência renal aguda em até 24 horas ou até um pouquinho mais. O que vai depender da gravidade é uma variação individual e nem é de quantidade ali ingerida. E também não se sabe qual que é o agente tóxico das uvas. Há estudos sugerindo que seja uma nefrotoxina, mas não existe nenhuma conclusão ainda. Então, uva para cachorro nem pensar. Cacau. Não é qualquer chocolate. Então, quanto mais cacau, quanto mais amargo, mais tóxico para os cães.
A teobromina seria seria a principal toxina presente no cacau, que é responsável ali pela intoxicação. Os sintomas clínicos, eles causam uma estimulação no sistema nervoso central, podem gerar uma taquicardia, dificuldade respiratória, hiperatividade, agitação e até convulsões. Então, chocolate para o cachorro, nem pensar. Cebolas, tanto as cruas, cozidas, desidratadas, elas podem causar uma anemia regenerativa com formação de corpúsculos de raiz. Existem relatos também que o alho e a cebolinha podem entrar nessa classificação, da mesma forma ali que a cebola. Então, são diversos organosulfóxidos que causam essas anemias, trazendo um processo oxidativo e automaticamente lesionando a membrana plasmática dos eritrócitos. Então, esses são os relatados pelo FEDIAF. Mas hoje nós temos vários outros estudos com outros alimentos, ingredientes, como o xilitol, por exemplo, que ele é um adoçante culinário muito utilizado na gastronomia humana, onde xilitol pode causar uma hipoglicemia grave nos cães e alterações gástricas também bem relevantes. Mas, infelizmente, ele ainda é muito utilizado no mercado pet, ali para formulação de pastas de dentes, e até mesmo naquelas alimentações, nos docinhos de festas, bolos. Então, infelizmente, ainda precisa de mais estudo e algumas maiores comprovações de outros alimentos.